Amigos queridos, quanta alegria em nossos corações por estarmos reunidos em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre, buscando no seu Evangelho de amor a clareza da verdade, os caminhos seguros que devemos trilhar rumo à nossa transformação. Aqui estamos em nome de Jesus, amado Mestre, sentindo os obreiros do Senhor. Esta caravana de trabalhadores que se desmembram a todos os cantos deste planeta, para trazerem a renovação dos nossos pensamentos na pauta sublime do amor. E nesta vibração amorosa que nos envolve nesta hora, abrimos as comportas da alma para que os nossos melhores sentimentos se extravasem em direção uns dos outros, formando uma teia luminosa de espíritos cristãos. Quanta alegria, Senhor, pela oportunidade bendita de estarmos refletindo sobre seus ensinamentos. E estes honrados tarefeiros, responsáveis por este Evangelho apóstolos, estão aguardando os nossos melhores sentimentos como recursos de sintonia para que possam se manifestar livremente. Faça-nos, Senhor Jesus, instrumentos dignos e úteis, onde quer que estejamos, hoje e sempre, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E o item desse capítulo é pagar o mal com o bem. É interessante observar que o capítulo se inicia com pagar o mal com o bem. Esse é o grande convite de Jesus para com a humanidade. E nós temos trazido as reflexões que o Evangelho nos mostra, o caminho de como devemos fazer para, quando recebermos uma ofensa, doarmos o melhor para aquela pessoa. Por isso que nós temos dito que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Já os profetas que antecederam Jesus já vieram disseminar na terra em todos os cantos deste planeta. Mas o que Jesus trouxe de mais revolucionário no campo da moral é os inimigos, que estes eram legitimamente condenados, e ninguém dizia que devêssemos amá-los, nem perdoá-los, nem ter para com eles nenhum grau de indulgência. Então, até hoje, 21 séculos depois, para nós é desafiador nós entendermos. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é sua aplicação sublime. Porque essa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. A maior vitória sobre si mesmo, quando nós estávamos no mundo espiritual, e nos debatendo nos nossos tormentos, aguardando uma oportunidade de retornar à Terra, nós pedimos mesmo que o nosso egoísmo extremado, o nosso orgulho, pudesse ser socorrido. E nada melhor, nada mais misericordioso do que vencer o nosso orgulho, o nosso egoísmo, de nos colocar diante dos inimigos hoje, que ontem foram cúmplices, foram comparsas, foram amigos e que se transformaram em desafetos, né?
Mas é claro que esse sentimento do amor ao inimigo não é o mesmo amor que nós temos para um amigo. Amar os inimigos não é, pois, ter para com eles uma afeição que não está na natureza, porque o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira bem diferente do que de um amigo. Nós vamos dizer assim, essa simbologia do coração bater diferente está na pauta das afinidades, né? Às vezes nós não vamos ter tão cedo afinidade com a forma como o nosso desafeto se comporta no mundo, na vida ou conosco. Nós podemos não ter afinidade, mas podemos ter respeito, que é bem um prenúncio muito bom para a gente vencer o desafeto. O respeito à individualidade, à escolha do outro, a como ele quer ser, porque a justiça não será nossa, é a justiça de Deus. E na justiça de Deus, todos arcaremos com a consequência de nossas ações. Então não precisa você querer castigar, punir, se vingar. Você não precisa, nós não precisamos disso, porque Ele está como eu estou e nós estamos, entregues à justiça misericordiosa do Pai, que é a cada um segundo as suas obras. Ora, não há outro caminho senão aprender com a consequência dos próprios atos. Às vezes, a consequência dos nossos atos nos infelicita, nos adoece, mas nós não quisemos ouvir outra linguagem, nós não quisemos fazer outro caminho, então a lei se estabelece, as provas, as expiações virão, porque não tem nenhuma pessoa no planeta que, tendo inimigo, será feliz, mesmo que ela mude de planeta. Não é nem de país, nem de continente. Se ela mudar de planeta, lógico que é um planeta inferior, ainda assim o vínculo que ela tem aqui com aquele espírito vai se manter. O vínculo não se rompe porque é uma lei de Deus. O vínculo se estabelece de forma doente para ser transformado num vínculo de amor, porque é lei. É uma lei de Deus, então não nos enganemos que nós vamos nos desvincular dos nossos desafetos. Onde quer que estejamos, o nosso pensamento os alcança e o pensamento deles nos alcança. Uma pessoa pode estar morando no hemisfério norte, perto do polo norte, e nós aqui no hemisfério sul, que não há distância para os vínculos. Então, as afinidades, né? Então, amar os inimigos é fazer para eles o bem quando, no auge desta situação crítica, nos fazem o mal. Então, aqui o Evangelho diz assim: é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segunda intenção e incondicionalmente o mal que nos fazem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em lugar de desejar-lhes o mal. É regozijar-se em lugar de se afligir pelo bem que os alcança. É lhes estender mão segura em caso de necessidade. É abster-se em palavras e ações de tudo que possa prejudicá-los. Enfim, é lhes retribuir em tudo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Porque quando você vai fazer o bem àquele que te fez o mal, pode parecer, se nós não estivermos humildes, que nós estamos ostentando o bem que fazemos. Mas isto que está escrito no Evangelho, a gente conhece desde que ele foi publicado.
e que os Espíritos escreveram essas mensagens e nós estamos atravessando encarnações sabendo que nós devemos aplacar o mal do outro com o bem que há em nós. Na síntese é isso. Se prevalecer em mim o bem, o mal que vem do outro vai sofrer um anteparo, vai amortecer aquele mal e vai beneficiar o outro, que não vai se sentir atormentado pelo mal que tem feito. Mas, se nós não entendermos, amigos queridos, de verdade e sentir de verdade, quem são esses inimigos? Que não são gratuitos, que eles não são do mal, mas que eu tenho extremada responsabilidade por eles agirem assim comigo. Porque partem vibrações do meu pensamento imantado nas minhas emoções não resolvidas para eles e deles para comigo. Quem é esse espírito? Eu preciso sentir. Quem é esse espírito que a misericórdia de Deus proporcionou vivermos juntos novamente? Que não seja para eu me libertar da criminalidade, da perversidade, dos vícios contumazes que no passado geraram tragédias passionais. E que esses espíritos retornam ao nosso convívio para que nós possamos nos reconciliar com a lei. Porque se ele tivesse sido meu vizinho ou um colega de trabalho, jamais eu teria a mesma oportunidade do que tenho convivendo todos os dias. É muito importante nós entendermos isso. E se não quisermos entender, ok, estamos sujeitos à consequência dos nossos atos uma vez mais, né? A gente está falando de uma forma bem clara, porque nós temos trazido muitas lições de Emmanuel que vai falar quem são os nossos desafetos, que eles são para nós os melhores professores de evolução. Sem eles me mostrarem todos os dias as minhas inadequações, eu não sairia do lugar. Então, tem uma lição de Emmanuel, chama Oposições, que... Não, desculpa. Essa oposições nós já fizemos. É credores diferentes, que é do Vinha de Luz. Credores diferentes. Quem deve para quem, né? O problema do inimigo sempre merece estudos mais acurados. Certo, ninguém poderá aderir de pronto à completa união com o adversário do dia de hoje. Como Jesus não pôde rir-se com os perseguidores no martírio do Calvário. Jesus se submeteu à crueldade do mundo, mas ele não estava rindo disso, ele não estava fugindo disso, ele não estava maldizendo isto. Entretanto, a advertência do Senhor, conclamando-nos a amar os inimigos, reveste-se de profunda significação em todas as facetas pelas quais a examinemos, mobilizando os instrumentos da análise comum. Vamos analisar. Geralmente, somos devedores de altos benefícios. E quantos nos perseguem e caluniam? A quantos nos perseguem e caluniam? Nós somos devedores para estes que nos perseguem e nos caluniam. E eles vieram o quê? Vieram nos cobrar. O que é que eles vieram nos cobrar? Que os amemos.
para que o amor possa cicatrizar as feridas que causamos neles. Entendamos isso, amigos. Constituem os instrumentos que nos trabalham em individualidade, compelindo-nos à renovação de elevado alcance, que raramente compreendemos nos instantes mais graves da experiência. São eles que nos indicam as fraquezas. Todos os dias nós estamos falando isso. Porque se Emmanuel repete o mesmo chamamento em várias lições, é porque esse é o cerne da mensagem de Emmanuel, que eles sinalizam para nós quem verdadeiramente somos, porque fora de casa nós podemos ser muito queridos, mas dentro de casa nós podemos ser feras. As feras que há em nós. Então eles nos mostram quais são as feras que há em nós, as deficiências e as necessidades a serem atendidas na tarefa que estamos executando. Os amigos, em muitas ocasiões, são imprevidentes companheiros, porquanto contemporizam com o mal. Então, aqueles que nos amam são compreensivos conosco e não nos fazem crescer. Mas os adversários, porém, situam-nos com rigor. Estou lembrando aqui da história do Chico na sua infância, né? Ele sofreu tantos maus tratos, tantas inadequações, tantas formas cruéis de rejeição, ao que, orando, os espíritos disseram para ele que ele suportasse sem reclamar, porque isso faria um bem enorme para a sua personalidade. E a partir de então, ele nunca mais se queixou e, ao contrário, todas as vezes que ele recebia uma hostilidade, ele fazia uma ação, às vezes secreta e íntima, de extremada compaixão por aquele que foi instrumento do mal. Então, pela rudeza do inimigo, o homem comumente se faz rubro e indignado uma só vez, mas pela complacência dos afeiçoados, torna-se pálido e acabrunhado vezes sem conta. 1000 vezes preferível ruborecer perante o desafeto do que empalidecer e se acanhar diante daqueles que comungam conosco a nossa crueldade. Não devemos dizer com isso que a criatura deva cultivar inimizades. Absolutamente não. Se nós pensarmos assim, olha, eu já tenho muitos desafetos do passado, que eu vim para aprender a amar. Agora, daqui para frente, nunca mais eu quero fazer um inimigo. Já é um processo saneador, né? Então, amigos, vamos refletir sobre isso. Irmãos queridos, como é bom para nós nos alimentarmos dessas verdades de vida eterna que vão nos conduzindo a um caminho luminoso e apagando lentamente uma história de iniquidades, de desajustes com a lei que nos predispôs aquelas situações difíceis que estamos passando agora. E como a Célia comentou conosco nesse instante, só de assumirmos o compromisso íntimo de nunca mais estabelecermos nenhum relacionamento pautado na inimizade, no desafeto, de não fazermos nunca mais inimigos, isso já denota um tom de progresso. Porque esse processo ele precisa ser interrompido de maneira consciente dentro da nossa intimidade. E se ainda nessa existência
temos alguém que nos magoa o coração, se temos alguém que alimentamos ressentimento, e isso é uma palavra muito importante, porque o ressentimento, ele não existe se não for alimentado. Nada existe se não for alimentado. Então, quando nós insistimos em reviver na nossa mente uma cena que se passou há uma semana, há um ano, há 10 anos, há 1000 séculos, isso denota a nossa inferioridade. Porque só os espíritos inferiores permanecem nesse pensamento. Porque o espírito que é inferior, ele não reconhece que ele faz mal para ele mesmo, antes de fazer para alguém. O espírito que é inferior, que cultua a mágoa, o ressentimento, aquelas vivências que alguém, num determinado momento, de maneira invigilante, agiu de forma inadequada e nós ficamos revivendo aquilo. Isso é um processo que nós fazemos para punir o outro. Porque se eu reviver aquilo, eu continuo amarga, eu continuo mal-humorada, eu continuo me vingando e tenho uma autorização para fazer isso, porque afinal eu fui ofendida. Isso é um estado de ignorância muito grande. Então, o espírito que se comporta dessa forma, ele está distante de Jesus. Ele está distante da sua consciência. Ele está distante daquilo que ele veio realizar na Terra com ele mesmo. É uma forma que ele não sabe, mas é uma forma que ele age há milênios. É um padrão de pensamento, do qual nós temos que nos libertar. Então, há espíritos, e todos nós conhecemos, que às vezes se envolvem numa contenda, numa dificuldade, fala más palavras, ofende é ofendido, 5 minutos depois a pessoa não pensa mais naquilo, não sente mais nada, né? Embora naquele instante de desajuste tenha se comprometido. Mas esse espírito está muito mais à frente do que aquele que mantém as suas aparências, que tem o verniz das aparências, como fala o Evangelho, mas guarda dentro de si um animal peçonhento, sempre disposto a aplicar o veneno na hora certa, para que o outro que ofendeu sinta da sua maldade, sinta do seu ressentimento, alimentando todo o tempo algo que é contrário ao bem e à verdade. Então, vamos aproveitar o dia de hoje para sair definitivamente dessa condição de inferioridade moral, dessa condição em que não há nenhuma possibilidade de nos ligarmos ao Cristo. Porque para nos ligarmos ao Cristo é necessário servi-lo. E para servir Jesus, as nossas vibrações, elas precisam ser luminosas. Para servi-lo, nós temos que oferecer do que temos de melhor, sem mácua, sem intemperança. Então, se nós não tomarmos essa decisão hoje, aqui e agora, quando será? Quando será? Então, esse texto do Evangelho, ele não é para que nós tenhamos uma cultura espírita, uma cultura evangélica. Esse texto é para que nós nos transformemos em espíritos melhores. Essa é a finalidade útil do Evangelho. É inadmissível
um cristão sentir por alguém uma mágoa prolongada. E é inadmissível. Quando nós dissemos inadmissível, significa o espírito que está nesta condição definitivamente não é cristão. Pode, e com certeza é simpatizante do cristianismo. Tem uma simpatia por Jesus, mas não é seu discípulo, de modo algum. Porque o discípulo, ele sai dele mesmo. Ele abre mão das suas pequenezas, dos seus vícios mentais. E a Terra, o planeta Terra, necessita de cristãos, de espíritos corajosos, de abandonar definitivamente uma forma de ser, de pensar, de sentir e se aliar a Jesus para que nós juntos possamos construir o mundo de regeneração. Então vamos pensar, o espírito que chega hoje, no mundo espiritual, tendo deixado um desafeto, tendo levado, cravado em seu coração uma mágoa, ele vai gastar muito tempo no mundo espiritual, nas regiões umbralinas, ele vai gastar muito tempo para se libertar dessas vibrações contrárias ao bem, porque a gente não avança para as colônias espirituais superiores nesse nível de densidade. Nós ficamos em regiões sombrias, onde a dor clama, até que essas densidades sejam consumidas por esses ambientes próprios que nos higienizam. Então, até quando, irmãos? Até quando nós vamos insistir em ser pessoas do mal? Até quando nós vamos conservar em nós a maldade? Eu não te perdoo porque eu não merecia que você fizesse isso. Que bobagem! Que ignorância! Eu precisava que você fizesse isso para que eu desenvolvesse em mim o perdão incondicional, para que eu me ligasse definitivamente a Jesus, para que eu treinasse com você, que é um espírito significativo, a forma de perdoar sempre, em qualquer circunstância da minha vida. Então, vamos aproveitar o dia de hoje, o dia que se inicia, claridade em nossas vidas, e dizer, nunca mais eu vou sentir isso. Você está liberto, segue em paz, irmão, segue em paz, irmã. Esse movimento da alma, ele é imprescindível para nós, ele é imprescindível. Vamos sair dessa infantilidade, dessa criancice, dessa birra, porque é muito feio para nós, adultos, muitas vezes já idosos, nos colocarmos numa posição de birra, birrentos. Que coisa feia, horrível, como isso nos enfeia como espíritos, nos configura garatuchas, semblantes horríveis, apavorantes, que atraem para nós companhias espirituais dementes, anticristos, aqueles que não querem que o planeta avance em luz e bondade. Até quando, meus irmãos? Até quando nós vamos nos comportar como bebezinhos espirituais? Até quando nós seremos aqueles espíritos que alguém olha para nós e diz assim, nossa, eu não quero ser como essa pessoa, cheia de melindre, de mágoas, de não me toques, não pode falar nada, não pode acontecer nada, que a pessoa não suporta, a pessoa revida. Até quando nós vamos permanecer dessa maneira, sem poder ser instrumento de Jesus na Terra? Até quando? Então, vamos interromper hoje, enquanto é dia, enquanto é hora,
essa forma equivocadíssima de ser. Que Deus nos abençoe. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, irmão querido, nesta manhã gloriosa, queremos te ofertar a nós mesmos. Nos oferecemos para trabalhar em seu nome na terra, de corações limpos. Queremos, Senhor, nos alistarmos para a seara, para a imensa seara do seu amor na terra. Que sejamos nós aqueles espíritos a perdoar incondicionalmente aqueles que de nós se aproximam, aqueles que nos dão a oportunidade de nos fazer melhores. Que nesta manhã gloriosa, Senhor, possamos estender as nossas mãos, nossos corações, abraçar aqueles que tanto tempo estivemos distantes no coração. Tomar as suas mãos nas nossas e realinharmos o caminho. E isso irá trazer uma felicidade milenarmente ainda não sentida. Que nós possamos ser aqueles espíritos luminosos pelo bem que somos capazes de realizar. Rogamos nesta hora, Mestre, pelos nossos irmãos registrados nos livros, nos cadernos de oração da nossa casa, desses irmãos necessitados de amparo e de socorro. Que neste dia, Mestre, o Senhor possa nos envolver com as vibrações de paz e de equilíbrio, de bom ânimo e de serenidade. Porque, Senhor, estamos necessitados do seu amparo em humanidade. Que neste dia façamos o melhor, aonde quer que nos encontremos. Aproveitemos o nosso tempo para nos engrandecer, nos ajustando com aqueles que são oportunidades redentoras e alargando as nossas possibilidades de progresso. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja.